Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, muito obrigado por estar conectado aqui conosco neste que é mais um passo em direção ao nosso propósito de lermos toda a Bíblia neste ano. O conteúdo de hoje está girando em torno de 1 Crônicas, do capítulo 9 até o capítulo 11, e também Daniel, capítulo 3, dois preciosos conteúdos para analisarmos rapidamente neste vídeo que visa dar um resumão daquilo que é apresentado nos textos de hoje. Então se liga só, a tônica do texto de Crônicas separado para hoje gira em torno, número 1, da morte de Saul. Gente, que coisa trágica, que coisa deprimente. O homem que tinha tudo à sua disposição fez as piores escolhas da vida. E aí você percebe quão baixo ele desceu no capítulo 9, no versículo 13, quando ele busca necromantes, adivinhos, a feiticeira de Endor, e ele abandona completamente o Senhor. Como é que pode alguém ter tudo para vencer e experimentar um constante fracasso? Porque ao invés de utilizar-se da bênção que é a presença e a direção de Deus, busca outras coisas como orientação de sua vida. Tragédia total. Resultado, foi para a batalha, perdeu e, se vendo numa situação complicada, pôs um fim à sua própria vida. E a tragédia não foi somente envolvendo a vida de Saul. Os seus filhos também morreram, os seus 3 filhos. Ei! Deus queria que seu povo estivesse sempre no topo, mas pelas más escolhas eles estavam muitas vezes lá embaixo. Deus queria que seu povo emprestasse, não tomasse emprestado, que fosse a cabeça e não a cauda. E muitas vezes os propósitos de Deus não se cumprem na nossa vida, não é porque Ele não queira realizar aquilo que Ele prometeu, mas é porque nós não nos submetemos à vontade do Senhor. E o resultado é que, em meio a uma batalha, não fazer uso da bênção de Deus, da direção de Deus, significa que certamente seremos conduzidos ao fracasso. E se o Senhor não for Senhor da nossa vida, a tragédia é maior ainda. Perderemos a vida eterna. Saul mostra-nos de modo evidente e claro tudo que a gente não deve fazer no governo de nossa vida. Ei, não despreze ao Senhor, coloque-o como prioridade de vida, caso contrário estaremos dando os mesmos passos que Saul deu na administração de sua vida. Você vai um pouco mais adiante e você chega então no capítulo 11, onde Davi é nomeado rei, e ali também tem a lista dos seus valentes. Davi foi nomeado rei, algo que já havia sido anteriormente avisado pelo Senhor por intermédio do seu profeta Samuel. Davi já havia sido ungido, sabe por quê? Não basta ser escolhido, é preciso ser ungido. Deus escolheu você para ser filho dele, você é escolhido de Deus, mas você já tem a unção do Espírito Santo? Não basta ser escolhido, é preciso ser ungido. Ei, Davi começa o seu reinado de maneira imponente, muitas pessoas se agregam a ele, e esses que se agregam a ele de modo mais forte, mais evidente, mais comprometido, como os seus soldados, eles são chamados dos valentes de Davi. Você sabe que Jesus é chamado de filho de Davi porque a partir da descendência de Davi surge o Messias, e Jesus, sendo filho de Davi, sendo o nosso Salvador, ele também no seu exército tem os seus valentes, e ele escolheu como os seus valentes a mim e a você. Não valentes porque somos especiais por nós mesmos, mas valentes na perspectiva do que somos quando estamos nas mãos de Deus. Você é valente se você ao lado do Senhor estiver na certeza de que Ele te ajuda, te guia, Ele luta por nós. Então essa é a perspectiva. Ei, vem para o exército de Deus, você é um valente de Jesus nos dias de hoje, para a proclamação do Evangelho, para que o exército do Senhor avance em fronteiras, espalhando assim o reino dos céus para todos os habitantes deste mundo. Quer continuar sendo um valente do Senhor? Lembre-se,
Não basta ser escolhido, precisa ser ungido. E olha, entramos no capítulo 3 do livro de Daniel, o conteúdo de hoje também. E eu gosto muito do capítulo 3 porque ele nos evidencia uma história que vai se repetir. Aliás, Ellen White fala sobre isso. Estudem o livro de Daniel porque a história vai se repetir. E o que vemos ali no capítulo 3? Nabucodonosor levantou uma grande estátua no campo de Dura de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e pediu para que todos os habitantes da Babilônia e todos os príncipes, todas as autoridades do mundo inteiro viessem para adorar a estátua. Sabe o que é impressionante? No capítulo 2, Deus havia dito que ele era a cabeça de ouro. Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, a Babilônia é a cabeça de ouro. E no capítulo 3, ele não se conformando com a revelação do capítulo 2, ele disse mais ou menos assim para si mesmo, imagino eu: eu não sou só a cabeça de ouro, não, conversa fiada, eu sou o corpo inteiro. Ei, não vai ser só a cabeça, é o corpo todo. Ele faz uma estátua semelhante àquela que ele sonhou no capítulo 2, desafiando o Altíssimo e dizendo: eu não concordo com a sua revelação, eu não sou só a cabeça, eu sou o corpo inteiro. Orgulhoso danado. Ao invés de se submeter à revelação de Deus, ele quis submeter a revelação de Deus à vontade dele. Não é assim que funciona. Deus se revela a você através da Bíblia. Então nós adaptamos a nossa vida à palavra de Deus. Nós não adaptamos a palavra de Deus ao nosso querer, à nossa vontade, ao nosso bel prazer. Você se submete à palavra de Deus ou você quer submeter a palavra de Deus aos teus caprichos, à tua própria vontade? Cuidado, porque senão estaremos agindo igualzinho a Nabucodonosor. E você percebe que ele chamou todos os povos para adorar a estátua, para adorar ele mesmo, exatamente. A estátua simbolizava nada mais, nada menos do que ele. E o que temos no capítulo 13 do Apocalipse, que dá para comparar com o capítulo 3 de Daniel. Aqui no capítulo 3, uma adoração mundial para Nabucodonosor. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, uma adoração mundial para a besta. Aqui uma convocação obrigatória, aqui também é. Aqui todos são obrigados a adorar, a adoração é a nota tônica. No capítulo 13 de Apocalipse, a adoração também é nota tônica. Adorar a imagem da besta no capítulo 13, adorar a imagem de Nabucodonosor, o besta, no capítulo 3 de Daniel. Mas enfim, obrigatoriedade aqui, obrigatoriedade ali, junção de política e religião, o governo impondo um estilo de adoração, um estilo de religião. Lá no capítulo 13 do Apocalipse, a mesma coisa, a fusão política religiosa para obrigarmos a adorar aquilo que eles querem, a imagem da besta. A história vai se repetir. E semelhante a Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se encurvaram diante da estátua e permaneceram fiéis ao Senhor a despeito da ameaça de morte, nós também teremos um decreto vindo por aí, umas ameaças surgindo por aí. E a despeito de tudo isso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é teu Deus, Ele te fortalece, Ele te sustenta com a destra fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O tempo está próximo, o tempo está se cumprindo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí, um decreto de morte no capítulo 3 de Daniel, para quem não se encurvar diante da estátua. E aí, um decreto de morte no capítulo 13, para quem não adorar a imagem da besta, e ainda nos é fornecido o número do seu nome. Enfim, é o cenário do grande conflito que estará se repetindo tal qual aconteceu em Daniel. Assim como Sadraque e Mesaque estiveram preparados, que eu e você estejamos também, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, curte o vídeo, compartilha em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida e lembre-se, graça e paz, amanhã tem mais. Somos nós no nosso estudo bíblico diário a fim de cumprirmos o nosso ano bíblico. Deus abençoe.